Sempre procurando divertir e informar. No programa desta semana, nós vamos conversar com a psicóloga Fernanda Nunes. Ela vai falar sobre os dilemas das mães de adolescentes, dos seus pacientes e o que ela pode ajudar no dia a dia de várias pessoas de várias gerações. Porque a psicologia hoje auxilia a vida do ser humano. Portanto, fique atento a este bate-papo que é muito bacana com essa jovem preparada profissional da psicologia. Vamos conversar ainda com o professor, empresário, já ex-lutador Jean Moura, e também com o professor e lutador Fred Simões, que é da Bahia. E os dois juntos estão produzindo um grandioso evento que acontecerá em Aracaju na primeira semana de dezembro, sobre essa luta que está em voga no mundo inteiro, que é a MMA, ou UFC, como vocês queiram, que acontecerá no ginásio Constâncio Vieira, com mais de 40 atletas de todo o Brasil e 2 americanos, viu? Não vale perder. Vamos conversar também com o jovem alagoano de coração sergipano, Bruno Souza, designer gráfico, diretor de criação da Comunicação App, e que vai conversar com a gente sobre o trabalho deste profissional, dessa área crescente em todo o planeta. Vamos conversar ainda com o jovem Niltinho Andrade, estudante de pedagogia da UNIT, e que comanda, a partir do final deste mês, uma coluna de férias especial do Colégio Espírito Santo, lá mesmo na sede, naquela sede linda do Colégio Espírito Santo, para alunos do colégio e não alunos. Preste atenção que vale a pena. Não tem onde deixar seu filho, trabalha de manhã, trabalha de tarde, a criança está de férias, vai para essa colônia que durará 15 dias com intensa programação e muitas brincadeiras para a criançada. O programa de hoje está começando agora. Nós vamos abordar agora um assunto que interessa a todas as mães e jovens que estão nos assistindo hoje, que é sobre o dia a dia das pessoas. Não só jovens, mas também pessoas de todas as idades. Nós temos que ter uma saúde emocional para termos o equilíbrio de vida na nossa saúde física, na nossa alma, no nosso comportamento, no dia a dia da vida de cada um. E nós convidamos uma pessoa especial, uma mulher muito antenada, conhecedora profunda deste assunto, uma amiga querida do grupo que faz o salto quântico em Aracaju e uma psicóloga muito preparada. Estou falando de Fernanda de Oliveira Nunes, formada pela Universidade Tiradentes em psicologia, com especialização em psicologia organizacional e do trabalho pela Faculdade Pio X e mestra em psicologia social pela Universidade Federal de Sergipe. Ela continua sempre buscando atualizar-se, aprimorar os seus conhecimentos para atender cada vez melhor seus pacientes no consultório na Clínica Sagrada Família, ali no antigo Minigolf, atendendo todas as faixas etárias, inclusive adolescentes. Nós conversamos aqui antes, nos bastidores, e Fernanda me contou que atualmente ela está atendendo bastante o público jovem, onde as mães chegam lá para que Fernanda dê, vamos dizer assim, esse auxílio que a juventude tanto precisa, não só as pessoas mais velhas, mas eu acho que hoje a juventude primordialmente, porque o mundo está muito avançado, muito moderno, muito rápido, e as pessoas às vezes precisam da ajuda de um profissional, de um conselho, de um auxílio, num tratamento longo que faz bem a qualquer pessoa. As pessoas falam assim, quem faz tratamento com psicanalista, com psicólogo, não é normal. Normal é quem não faz, porque a gente precisa realmente, na vida de hoje, ter o auxílio de quem se preparou, de quem estudou e quem tem conhecimento para isso, para nos ajudar a sermos mais felizes, mais equilibrados e podermos fazer as coisas que a gente precisa na nossa vida. Não só os jovens, mas todas as pessoas de todas as idades. Não é isso, Fernanda? Isso mesmo. Vamos abordar um tema que interessa a todo mundo, que é o dilema das mães de adolescentes. Primeiro eu queria perguntar para você, como é que você escolheu essa profissão? Ser psicóloga é para saber cuidar do outro, né? Isso, exatamente. Inicialmente a gente sempre acha que vai conseguir cuidar do outro, né? E na verdade acaba que se estabelece uma troca.
há uma troca de aprendizados, porque a gente nunca consegue fazer nada sozinho. Tudo que a gente dá, a gente acaba recebendo energia também. Vir e vir, né? Exatamente. Então, a perspectiva, a ideia de ser psicóloga veio desde criança, né? Quando eu ainda nem sabia exatamente que conceito era esse. Mas minhas primas mais velhas sempre me procuravam para conversar, enfim. E eu sabia que era isso que eu queria. Na adolescência, eu tive a oportunidade de fazer terapia também como a psicóloga. E a partir daí, e cada vez mais entrando no curso, foi onde eu percebi que realmente é o espaço da minha vocação. Fernanda, eu queria saber, primordialmente, qual o maior dilema das mães de adolescentes? Hoje, acredito que o maior dilema das mães e pais, de uma forma geral, de adolescentes, é ajudá-los a encontrar o caminho da felicidade, o caminho que eles tanto buscam e que não sabem muito bem onde encontrar. Inclusive porque existe um choque de gerações entre pais e mães e os filhos, né, onde os pais e mães normalmente têm uma percepção específica do que seja felicidade para os filhos e os adolescentes ou jovens. Já não é mais essa percepção, já existem novos valores, novos hábitos. Mudou o mundo, né? O mundo mudou, a gente e os pais têm que acompanhar isso. Exatamente, né? Existe a importância dos pais estarem se atualizando, pais, professores, tutores de uma forma geral, né? Tentarem se atualizar para familiares, né? Porque às vezes os pais avançam, mas a família continua com aquela cabeça retrógrada, antiga, achando que o que o filho do parente faz está errado, e é um choque de pessoas, né? Numa mesma família. Exatamente. Então, a sugestão é que os pais, primeiramente, busquem um propósito maior para suas próprias vidas. Isso por si só já ajuda direta e indiretamente a seus filhos, os adolescentes, aos jovens também procurarem esse propósito para a vida deles, respeitando que há diferença de propósitos, ou seja, existe um ideal que está à frente, mas as escolhas para se chegar a esse ideal podem ser completamente diferentes e a importância de se respeitar, né, de os pais se colocarem como aprendizes junto aos filhos, ainda que exista uma responsabilidade por parte dos pais em relação aos filhos, mas no sentido de ajudá-lo a encontrar e de aceitar essa diferença e essa diversidade que os filhos têm inevitavelmente por serem pessoas diferentes. Como educar um jovem hoje? Hoje o jovem quer consumir demais, quer comprar tudo que vê na frente, o mundo é um consumo a toda hora. A parte sexual, que eu acho que ainda é um dilema na vida dos pais, né? Uhum. E também uma dúvida que a gente tem, até como tia, para acompanhar hoje essa coisa de internet. Os filhos hoje vêm almoçar na casa da tia, estão todos sentados à mesa, cada um no iPad, no iPhone, ninguém fala com ninguém, ninguém interage, ninguém olha no olho, ninguém conversa, só conversa com a máquina. Como é que você vê esse problema hoje, você como psicóloga, como estudiosa deste assunto? A máquina por si só, ela não é um mal, né? Ela precisa de um tempo para ser utilizada, ela precisa de uma orientação para ser utilizada. Ou seja, a importância dos pais ou responsáveis de estarem acompanhando o que é feito com a máquina a partir desses jovens. Então, se estão todos na mesa, faz-se necessário pedir a comunicação e conversar. Mas se isso não há, e isso é permitido dentro daquela cultura familiar, tem que se saber o motivo desses adolescentes. Esse isolamento, né? Exatamente. Eu digo assim, isso não precisa. Na hora do almoço, na hora do jantar, você está ligado na internet, né? Exatamente. Facebook, nas redes sociais, são importantes também no dia a dia de cada pessoa. Exato. Mas eu acho que está uma coisa meio exagerada, né, Fernanda? Exatamente, está mesmo, a depender da família, e tudo isso depende de como os pais conseguem disciplinar seus filhos. Se passa por uma cultura permissiva, esse comportamento vai se repetir por várias e várias vezes. Se os pais conseguem pedir, por favor, agora não, né? Ou então vamos conversar, porque é urgente essa necessidade de estar conversando com outras pessoas. Falam que os jovens gostam de ter liberdade, mas adoram o limite. Exato. Os pais impõem, né? Exatamente. É necessário. Os pais, eles recebem seus filhos e têm uma função, e a função é de educação. E a educação está diretamente relacionada à disciplina. Um pai não pode se sentir feliz ao querer que um filho possa fazer tudo o que ele quiser na hora que ele quiser, porque isso passa a ser... Você está colaborando para que ele não seja uma pessoa completa, inteira, equilibrada, né? Exatamente. E na área do sexo? A gente já está com o tempo acabando aqui, mas eu tenho tanta coisa para falar. E na área do sexo, a gente sabe que ainda hoje é um tabu o jovem conversar com os pais no momento de ter a primeira relação. Exatamente. Então, o diálogo é a primeira coisa para qualquer aspecto.
Os pais devem estabelecer um diálogo constante com seus filhos, inclusive porque nessa fase da adolescência, quando se passa 1 ou 2 meses sem conversar, já se vê uma pessoa completamente diferente, porque as mudanças são muito rápidas. Então, o diálogo é a primeira coisa que precisa ser feita. A mãe também forçar isso, porque às vezes a filha é mais fechada, mais tímida, a mãe tem que Exatamente. conversar, abordar esse assunto, né? E ter uma orientação direta no sentido, inclusive, de trazer essa parceria sexual para dentro de casa, para não permitir que esses adolescentes se exponham a riscos desnecessários, né? Assaltos, inadequados. Né? Às vezes está namorando dentro do carro, vai ser assaltado. É melhor estar dentro da sua casa, com os pais por perto, em segurança, do que estar na rua, não é, Fernanda? Além disso, tem a perspectiva da promiscuidade, porque a partir do momento que você está em casa, os pais querem saber quem são essas pessoas. Então que ele estão não se vai relacionando com seus exatamente. filhos. Então ele não vai estar levando qualquer pessoa, não vai se relacionar sexualmente com qualquer pessoa a qualquer momento. Então isso parte dos pais também, é ensiná-los na prática com quem eles devem se relacionar, já que a relação sexual é extremamente íntima. E você trabalhando com bastante jovens, a gente já está encerrando aqui nosso papo. O jovem se abre, conversa, porque às vezes é preciso que a mãe encaminhe para o psicólogo para ver se o filho realmente se abre, conversa mais do que com o pai e com a mãe, né, Fernanda? É um auxílio que os pais estão dando, né? Com certeza, com certeza. E o trabalho feito com adolescentes e jovens, ele é feito diretamente com o jovem, mas também com os pais. Participando. Então, exatamente. Então tem algumas sessões, ainda que raras, a cada 1 mês ou 2 meses, que os pais são chamados para inclusive alinhar a educação e os princípios que estão sendo trabalhados dentro do consultório com os valores daquela família. E às vezes, muitas vezes, tem muita coisa dos pais que precisam ser ajustadas para que o filho tenha um bom desenvolvimento em sua educação sexual, também sexual. Que maravilha! Eu conversei aqui com Fernanda de Oliveira Nunes, psicóloga, especialização em psicologia organizacional do trabalho e que realiza o seu trabalho com muita competência em seu consultório, recebendo pacientes de todas as faixas etárias e fortemente nos jovens. Queria que você deixasse uma mensagem para a nossa câmera, telefone de contato, e-mail, o que você quiser. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de Alegria estar aqui. Nossa de receber. É uma honra poder estar aqui com Thaís, Obrigada. Muito querida, pela oportunidade de fazer parte do Salto Quântico junto com Thaís também, né? Essa escola que realmente nos ensina princípios e está diretamente relacionada à psicologia, então muitos conceitos, muitos conhecimentos a gente leva diretamente para o consultório. Então, meu nome é Fernanda, o meu contato é 99790314, para os que se interessarem e precisarem de alguma ajuda, algum auxílio nesse sentido. Agradeço muito, Thaís. Atende na Clínica Sagrada Família, na Praça do Antigo Minigolf. Todo mundo sabe onde fica. Obrigada, Fernanda. Eu agradeço. Sucesso no seu trabalho. Obrigada. E no próximo bloco a gente volta com outros assuntos interessantes para você que nos acompanha. Até já.